Meus irmãos, minhas irmãs, com que alegria estamos iniciando o mês de novembro e hoje, dia 1º, é a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Nossa vocação é a santidade. E por quê? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Hoje, quem nos acompanha é o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, a solenidade de todos os santos e santas de Deus nos põe diante de Deus, que é fonte de toda santidade, e nos convida a olharmos tantos irmãos e irmãs que entregaram suas vidas pela causa do reino. Com eles, com os santos, aprendemos o compromisso que conduz à verdadeira felicidade. Aquela felicidade que só Deus pode dar e que ninguém pode tirar. A esta felicidade, todos nós somos convidados. Eis, portanto, a nossa meta, a nossa vocação, o nosso chamado, a santidade. Estamos com Jesus no início do Sermão da Montanha. Mateus apresenta a sua nova e definitiva constituição, que a gente pode dizer a constituição do povo de Deus, a constituição já anunciada por Jesus no Sermão da Montanha. A montanha, nós sabemos, lembra o Sinai, onde Deus se encontrou com Moisés, se revelou a ele e a ele entregou a lei. A partir desta lei, selou uma aliança com o seu povo. Como relata o evangelista Mateus, é da montanha que Jesus promulga a nova constituição para o povo que o segue. Povo faminto, povo sofrido, esquecido, caído, mas um povo que busca misericórdia, um povo que acredita na solidariedade, que deseja, que almeja a vida, que almeja a paz. Jesus proclama que, primeiramente, os pobres em espírito são bem-aventurados, o que equivale a dizer são felizes. O reino de Deus, o reino dos céus é deles, pertence a eles. Esta bem-aventurança está intimamente ligada à 8ª bem-aventurança,
que proclama felizes ainda os que são perseguidos por causa da justiça, a justiça do reino. Deles é o reino dos céus. A promessa do reino, portanto, é para os que são pobres em espírito, ou seja, para aqueles que puseram a sua confiança em Deus, a sua certeza, a sua segurança em Deus, diante de uma sociedade que lhes nega a justiça, e que sabem ser a solidariedade e a partilha o único caminho para um mundo novo, o mundo do jeito de Deus, o mundo sonhado por Deus, querido por Ele, um mundo de harmonia. Ontem, como hoje, são os pobres em espírito e os perseguidos por causa da justiça, os depositários do reino. São eles. É a prática, a vivência da justiça que visibiliza o reino. Este reino que acontece naqueles e a partir daqueles que vivem do essencial, fazendo de Deus o seu único bem, a sua única riqueza. Portanto, a gente diz que ser pobre é viver do essencial. Tudo aquilo que nos sobra pertence a outros. As 4 primeiras bem-aventuranças, os pobres, os aflitos, os mansos e os que têm fome e sede de justiça, são os caídos. São aqueles que são considerados os últimos do mundo. Falta-lhes tudo, eles não têm nada. Os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, são os que levantam, encorajam, animam, são solidários com os que estão caídos. Primeiro, quem são os aflitos? Bem-aventurados, felizes os aflitos. Quem são esses aflitos? São os pobres, não é? Vítimas de uma sociedade cruel, de uma sociedade opressora, que não considera as pessoas na sua dignidade, ou seja, não considera as pessoas imagem e semelhança de Deus. Quem são os mansos? São os pobres subjugados pelos poderosos deste mundo, despossuídos dos bens que lhes foram roubados. Os bens que lhes foram roubados. Eles foram ou são privados de reivindicar os seus direitos. Bem-aventurados os mansos. Quem são os que têm fome e sede de justiça? São os pobres capazes de se indignar diante dos desmandos que provocam violência, ódio e morte. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade de violência, marcada pela violência, marcada pelo ódio. Quem são os misericordiosos? São os pobres capazes de solidariedade, capazes de comunhão, onde ninguém passe necessidade ou seja descartado, seja desconsiderado, não signifique nada. Quem são os puros de coração? São os que se comportam com uma única conduta, assim a gente diz. Estão em perfeita sintonia com o projeto de Deus, não obstante a sua fragilidade, a sua condição. Estes, na Bíblia, não é? Eles são aqueles que vivem ou procuram viver a sua vida na intimidade, na proximidade de Deus, mesmo porque na Bíblia a pureza de coração ainda está associada ao coração e às mãos inocentes. Para os semitas, o coração é a sede das opções profundas que marcam a vida inteira, marcam as relações, tem tudo a ver com a pessoa, no seu todo. Quem são os que promovem a paz?
São os pobres que acreditam que o que importa não é o bem para mim, o bem que eu quero, ou o bem para alguns, mas aquilo que é bom para todos, que promove a todos, que edifica a todos. Só quem vive a dinâmica do reino pode semear a paz, onde ninguém seja excluído, porque a exclusão só pode gerar discórdia, nunca a paz. E a paz ainda, na Bíblia, nós sabemos, é a plenitude dos bens. Não acontece pela intolerância, pela violência, pela força dos poderes constituídos. Isto nos lembra, hoje, no momento presente, os apelos do Papa na sua encíclica Fratelli Tutti. Todos irmãos, convocação para a comunhão, para a solidariedade, para a fraternidade, numa grande amizade social, onde todos possam viver felizes. Esse é o sonho de Deus, esse é o sonho da igreja, esse deve ser o sonho dos discípulos de Jesus. A solenidade de todos os santos e santas, então, convida a igreja, convida a nossa comunidade para uma revisão da caminhada. Nossa filiação divina se traduz na prática do bem e da justiça? Ou nós somos apenas pessoas piedosas? Somos capazes de resistir às tribulações e nos mantermos em pé no testemunho do reino, o que é um grande desafio? Acreditamos que ser santo é possível e que tudo o que fazemos deve nos conduzir à santidade, a partir dos pequenos gestos, das pequenas coisas, começando lá em casa? Que beleza! Santidade é para todos. Santidade é para aqueles que querem fazer o caminho no amor de Deus. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.